eu e meu marido compramos a casa dos nossos sonhos exatamente do jeito que a gente queria, com todos os defeitos e todos os benefícios dela. E nesse vídeo eu vou contar pra você quais são esses defeitos e por que a gente escolheu uma casa com esses defeitos especificamente e como é que foi, né, essa manifestação dessa casa e todos os outros detalhes mágicos dessa manifestação. Então vem comigo! Olá, meu nome é Raquel Ribeiro, eu sou terapeuta e instrutora de técnicas de expansão de consciência, eu sou formada em psicologia, tenho doutorado em psicologia pela USP e você está no Arete, que é o canal que te ajuda nesse processo de expansão de consciência. Então, vou contar para você nesse vídeo como foi que eu e meu marido manifestamos a casa dos sonhos com determinados problemas que ela tem e muitas coisas fantásticas que ela tem também. E como é essa questão de manifestar em casal, né? Porque tem certos desafios, cada um quer uma coisa. E aí, como é que fica isso, né? E então eu vou trazer para você alguns elementos da manifestação, tá? Para você também poder fazer na sua casa, que você queira materializar na sua vida. Então, se você não está inscrito ainda nesse canal, já se inscreve para você poder receber mais vídeos desse canal, tá mais pertinho da gente. Já deixa o seu joinha e já compartilha esse vídeo com outras pessoas também, tá? Ah, e deixa aqui embaixo o seu comentário, porque eu adoro receber comentários de saber da vida de vocês e saber se você já sabe como manifestar as coisas na sua vida, co-criar ou materializar as coisas na sua vida. Então comenta aqui embaixo, eu sou uma super materializadora, ou tudo que eu penso, tudo que eu quero, nada acontece. Comenta aqui embaixo que eu quero saber como é que é. Bom, eu e o Eliel, que é meu marido, pra quem não sabe, a gente queria uma casa, né? Começamos a pensar numa casa, especialmente no contexto pós-pandemia. E essa história tá contada aqui nesse vídeo. E a gente começou então a manifestar uma casa. Então, eu queria algumas coisas e o Eliel queria outras coisas. Então, o que eu queria? Eu queria uma casa com vista. Imagina, ia ser altamente difícil conseguir uma casa com vista. Normalmente as casas não têm vista, a não ser que sejam casas de montanha, né? Mas normalmente as casas não têm uma vista longínqua, né? Para olhar ao longe. Não tem muito isso. Eu queria muito isso porque aqui nesse apartamento onde eu tô agora, onde eu moro, tem uma vista. Eu tenho uma vista de uma mata maravilhosa. Eu moro no último andar, num prédio sem escada, mas eu moro nesse último andar, então eu tenho uma vista linda, né? Então eu queria uma casa com vista, o que seria realmente muito pouco provável de conseguir. Eu queria uma casa com tijolinhos, eu e o Eliel queríamos muitos tijolinhos, a gente adora casa de tijolinho. A gente queria uma casa que fosse em bairro, num bairro seguro, e num bairro bem específico da cidade onde a gente mora, tá? Então a gente queria aquele bairro, aquela localização, a gente queria um lugar plano, que a gente pudesse andar de bicicleta, fazer as caminhadas e muito arborizado. Eu queria uma casa que batesse sol, que não fosse fria, porque normalmente eu sinto que as casas são meio frias, meio geladas. Então eu queria uma casa que batesse sol, mas de temperaturas mais baixas, porque o meu marido adora o gelo, o frio. E eu gosto do quentinho, então a gente precisava ter uma casa que tivesse essas temperaturas boas pra mim, quentes, eu adoro bem quente mesmo, então que tivesse o quente, mas que também tivesse o fresquinho pra ele. E o Eliel queria uma casa com o pé direito bem alto na sala. O que mais? Um outro detalhe dessa manifestação é que eu queria uma casa que não precisasse de reforma. O Eliel, por outro lado, queria uma casa que precisasse de reforma porque ele queria colocar a mão na massa, sabe aquela coisa do Bob Construtor? Os homens acho que tem uma coisa meio, né, disso, né, de colocar a mão na massa, de construir a sua própria casa. Ele queria, na verdade, construir uma casa. Eu falei, não vai rolar isso aqui. Então ele tava assim, querendo, né, uma casa que precisasse de
que ele pudesse fazer cimento, que ele pudesse fazer as coisas. Bom, nesse quesito, a manifestação dele foi mais forte do que a minha, tá? Por uma questão de preço mesmo, né? Porque casas que estão muito reformadas, muito arrumadas, são bem mais caras do que casas que estão precisando de uns cuidados, né? Bom, aí a nossa corretora entendeu bem o que a gente estava procurando e quando a gente quase desistiu, isso eu conto nesse outro vídeo sobre essa história, quando a gente quase desistiu, ela apareceu com a mensagem: encontrei a casa dos seus sonhos. E quando a gente foi lá, a gente encontrou todas essas características. E tem uma mais característica que não estava, que eu não falei pra vocês, que era um quintal com grama. E a gente não tava encontrando quintal com grama de jeito nenhum. E com jabuticabeira de preferência. Bom, a hora que a gente chegou na casa, enxurrada de parede de tijolinho, pé direito alto, vista no último andar, uma vista fantástica que dá pra ver ao longe. É uma casa que bate sol em horários diferentes, então na frente bate sol numa hora, atrás bate sol em outra hora, então tem momentos que eu consigo estar no quente e o Eliel tá no fresco, então perfeito nesse aspecto. Enfim, a gente conseguiu, né, todas as características mesmo que a gente queria, e com esse detalhe aí de que realmente precisava de reformas, até, né, mais do que a gente imaginou que a gente precisava no começo, porque a hora que você tá tão animado, você nem percebe todos os tantos de trabalho que vai ter, né. Então, manifestamos isso. E o jardim, gente, o jardim é a coisa mais linda. A gente tem um jardim muito, muito bom, com árvores, com pomar, tem limão, tem a jabuticabeira, que eu tanto queria, tá? Então a gente conseguiu encontrar esse lugar. Só que eu esqueci desse detalhe, né, de que a gente tinha manifestado uma casa que precisasse de reformas. E aí, ok, fechamos o negócio, tudo bem. E a hora que a gente entrou e começou a reforma, muita reforma, vai dar muito trabalho pra gente reformar, começaram a vir as sombras, né, é isso, cuidado com o que você quer, você pode conseguir, né, e eu, poxa, eu consegui isso, mas eu não queria uma casa que precisasse ser reformada, eu tinha esquecido que essa manifestação era uma manifestação do Eliel, que precisa de reformas, mas eu não tinha noção da extensão dessa reforma. E eu comecei a ficar muito irritada, muito incomodada com o fato das reformas. Até que, eu revisando a minha manifestação, a nossa manifestação da casa, eu vi que tinha isso. Entendi por que veio uma casa que realmente precisa de um monte de reforma. Porque a gente pediu isso. A gente pediu isso. Né? Por isso que veio essa casa que precisa de um monte de reforma, porque a gente pediu. Então, quando você vai manifestar alguma coisa na sua vida, manifeste com clareza. Enquanto você vai fazer com um casal, tenha certeza do que você está pedindo e do que o outro está pedindo. Porque eu, por exemplo, queria uma casa pronta e o Eliel queria uma casa para reformar, Bob Construtor. E a gente acabou não alinhando totalmente isso, essa questão. E essa questão foi o que me pegou no final das contas, porque não estava alinhado, né? Mas quando eu percebi que, ok, eu validei isso, porque essa casa a gente conseguiu comprar, porque ela não estava reformada, e fui trabalhando isso em mim, aí ficou mais leve. Mas foi quando eu entendi que a gente manifestou isso sim. Nós pedimos por isso. O que a gente manifestou, agora lide com isso, né? Estamos lidando com isso, né? Com essa reforma, e fazendo de uma maneira muito amorosa e tá muito fluida. Mas foi só quando eu percebi que a gente tinha manifestado isso, que eu consegui aceitar essa história, tá? Essa casa e começar a amar essa casa. Então, quando você vai manifestar, tenha clareza de todos os detalhes que você quer. Clareza. Escreve todos os detalhes. Eu quero uma casa assim, com quantos quartos, com quantos cômodos, que bate sol quando, que piso, vai reformar, não vai reformar, qual valor, enfim, qual localização. Todos os detalhes. Coloca tudo que você
tiver em mente, coloca lá. Existem só duas maneiras da gente manifestar as coisas na nossa vida. Uma maneira é conscientemente, outra maneira é inconscientemente. Nesse caso que eu tô contando pra vocês, que eu tô compartilhando, teve um montão de manifestações conscientes, mas teve um tanto aí que acabou indo pro inconsciente. E aí, a hora que foi pro inconsciente, essa parte da reforma, né? A hora que foi pro inconsciente, eu entrei num conflito interno e que eu precisei revisitar a minha própria manifestação para poder trazer à luz. E olha, você trouxe, o universo trouxe exatamente o que você pediu. E então tenha consciência, cada vez mais consciência. Quanto mais consciência tiver, mais fáceis são os processos. Tá? E tem um vídeo que eu fiz também sobre os sinais do universo, tá aqui, vou deixar aqui. Os sinais do universo me ajudaram demais nesse processo de entender o que eu manifestei e que esse era o caminho correto. Então assiste esse vídeo também que pode te ajudar com as suas decisões aí, tá? Mas basicamente princípios de manifestação é ter a clareza do que você quer, anota e visualiza a casa dos seus sonhos. Fecha os olhos, imagina isso já na sua vida acontecendo, essa situação aparecendo na sua vida. E eu tenho certeza que com o tempo isso vai aparecer. Essa manifestação a gente fez, eu e o Léo fizemos há 2, 3 anos, eu não lembro exatamente quanto, mas acho que uns 2, 3 anos. Acho que uns 3 anos a gente fez essa manifestação e só agora essa situação se concretizou. Mas nesse período todo, enquanto não se concretizava, a gente não ficou na ansiedade, ai meu Deus, não aconteceu, ai, começou péssima a minha vida, não. A gente estava morando nesse apartamento, felizes, tranquilos, esse apartamento é gostoso, é bem cuidado, então a gente sempre abençoou muito esse apartamento, e aí sim, isso aconteceu, né, esse novo momento aconteceu, mas você precisa honrar o momento que você está vivendo, honrar o local que você está vivendo, que você tem na sua vida, para você poder receber algo novo. Então, são esses todos os princípios de manifestação, né? Ter uma ideia clara, visualizar, mas também honrar o que você tem, agradecer pelo que você tem hoje na sua vida. E sem ansiedade, libera toda a ansiedade. Ai, não veio ainda, cadê minha casa? Não veio, não apareceu. Não tá certo isso. Não, demorou 3 anos, mas poxa, não é nada demais, né? Quando a gente teve clareza, quando a gente teve condições, quando teve possibilidade, apareceu. Tudo acontece no tempo divino, confia nisso, tá? E libera as ansiedades, as angústias, né? Todo o ressentimento que a gente tem contra o universo, em relação ao universo. Ai, não veio, né? Então desencana disso, libera isso, tá? Trabalha em si, a gratidão de onde você está, do que você está vivendo nesse momento. E aí sim novas coisas começam a vir, tá bom? Então é isso, comenta aqui embaixo se fez sentido isso pra você, esse vídeo pra você. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilha com outras pessoas e já se inscreve no canal pra você poder acompanhar mais e mais as nossas aventuras sobre esse universo do ser e esse processo de autoconhecimento. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.